Olá a todos. Bem, hoje vamos mergulhar num projeto que é, francamente, fascinante. Estamos a falar de um controlador solar feito em casa. Mas olha, isto vai muito além de uma simples conversa sobre a eletrónica, ok? É sobre uma filosofia bem poderosa por trás da construção, da durabilidade e, claro, da autossuficiência. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, com esta pergunta. Será que o mais antigo é às vezes melhor? É isso que vamos explorar. Vamos ver como é que a escolha, e uma escolha muito deliberada, de componentes, digamos, da velha guarda, pode na verdade criar um aparelho muito superior, algo construído para durar uma vida inteira. Então, vamos a isso. Bem, o herói da nossa história de hoje é este projeto aqui, um controlador solar MPPT feito em casa do zero. E o mais interessante é que o criador não estava só a montar um aparelho qualquer, sabe? Estava a construir um verdadeiro pilar para a sua própria autonomia energética. E isso é um passo gigante no que ele mesmo chama de tecnologias sociais. E aqui está o ponto-chave, a grande ideia. Este controlador não é uma peça solta, um projeto isolado. Não. Ele faz parte de uma visão muito maior. A meta é ter um sistema off-grid, ou seja, fora da rede, totalmente caseiro e robusto, onde tudo, mas tudo mesmo, desde a energia que ilumina a casa até ao fogão que cozinha a comida, é alimentado pelo sol. É impressionante, não é? Claro que, como em qualquer projeto minimamente complexo, as coisas nem sempre correm à primeira. E esta história, claro, tem um daqueles desvios interessantes, um daqueles percalços que, no fim, nos ensina uma lição muito valiosa sobre como resolver problemas. Então, imaginem a cena. O controlador é ligado pela primeira vez e algo não bate certo. A tensão de saída está lá em cima, nos 36 volts, em vez dos 13,8 que devia ter. O que é que se passou? Bem depois de uma verificação daquelas, metódica, passo a passo, o criador descobriu a causa. E não era nada de outro mundo, sabe? Nenhum componente queimado, nenhum erro de design super complexo. Era uma única trilha de cobre. Uma pequena ligação na placa que ele simplesmente se esqueceu de fazer. Uma falha minúscula, quase invisível, mas com efeito gigantesco. E isto é um lembrete fantástico, não é? Mostra aquela verdade quase universal para quem constrói qualquer coisa. As ferramentas mais importantes que se pode ter são mesmo a paciência e um método de verificação sistemático. Porque, no final de contas, o erro era simples e a solução, depois de encontrado o problema, também foi simples. Ok, agora vamos entrar no verdadeiro coração desta história, na filosofia por trás de tudo isto. Porque a escolha dos componentes para este controlador, isso não foi por acaso. De maneira nenhuma. Foi uma decisão muito consciente de basicamente ignorar o que é moderno e abraçar o tradicional. E houve uma razão muito específica para isso. Primeiro, só para ficarmos todos na mesma página. A maioria dos nossos gadgets hoje em dia usa uma coisa chamada componentes SMD, sabe? Surface Mount Device. Basicamente, são peças eletrónicas minúsculas, montadas diretamente na superfície da placa. É por isso que os nossos telemóveis e computadores são tão pequenos e fininhos. Mas essa miniaturização toda vem com um preço. E aqui está o grande contraste. É quase uma história de dois mundos. De um lado temos os componentes tradicionais, os chamados through-hole. São grandes, robustos, fáceis de soldar e trocar com ferramentas simples. Do outro lado, os SMD, os modernos, pequeninos, compactos, mas que exigem ferramentas especiais e uma mão muito firme para reparar. Só que a diferença mais importante, a que motivou este projeto todo, não é o tamanho ou a facilidade de reparo, é a durabilidade. E esta citação do próprio criador do projeto, olha, isto diz tudo. Ele explica que, no mundo real, onde há pó e umidade, acontece uma coisa. O pó acumula-se nos terminais minúsculos dos componentes SMD. E quando a umidade do ar entra nessa equação, essa mistura de pó e água começa a conduzir eletricidade. E é isso. Isto causa falhas e pode literalmente queimar o equipamento. É o calcanhar daqueles da eletrónica moderna. Então, o que é que ele fez? Ao escolher os componentes tradicionais, aqueles maiores, mais espaçados, o design deste controlador simplesmente contorna este problema. O problema nem chega a existir. A filosofia por trás disto é genial de tão simples. Construir algo que aguenta as condições do mundo real e não só as condições perfeitinhas de um laboratório. E as vantagens desta abordagem são óbvias. Primeiro,
é muito menos provável que falhe por causa de pó e umidade, porque há mais espaço entre as ligações. Segundo, as próprias ligações físicas, as soldas, são bem mais fortes, mais seguras, e isto significa que precisa de muito menos manutenção preventiva. Além disso, se houver um problema é muito mais fácil de ver a olho nu. O resultado final é um aparelho que, simplesmente, não quebra pelas mesmas razões que os seus parentes mais modernos e comerciais. E a prova dos 9, como se costuma dizer, está no uso do dia-a-dia. Depois de meses a funcionar sem parar, o único problema que o controlador teve não foi uma falha do aparelho, foi um erro humano. Um curto-circuito acidental na saída. E mesmo assim, a reparação foi super simples. Foi só trocar um ou dois componentes que custam cêntimos. O design em si continua sólido como uma rocha. Então, no final das contas, o que é que se ganha com tudo isto? Qual é a vantagem de seguir este caminho? O caminho do faça você mesmo. Bem, a recompensa vai muito, mas muito para além de só ter um controlador solar que funciona. Vamos começar pelo mais óbvio, o dinheiro. Construir este controlador fica por menos da metade do preço de um aparelho comercial com as mesmas capacidades. Menos de 50%. Só isto, por si só, já seria uma vitória enorme, não acham? Mas o verdadeiro prémio, o verdadeiro tesouro aqui, é outro. É ter um aparelho que, nas palavras do próprio criador, vai durar para sempre. E porquê? Porque qualquer peça que falhe pode ser encontrada e trocada facilmente. A pessoa que o construiu sabe exatamente como ele funciona, por dentro e por fora. E isso significa controle total. Significa independência completa dos produtos comerciais e daquele ciclo vicioso de comprar, usar e deitar fora. E pronto, isto traz-nos de volta àquela pergunta do início. Num mundo cheio de tecnologia descartável, qual é o verdadeiro valor de se fazer algo que dura? Talvez o verdadeiro progresso não seja fazer coisas cada vez mais pequenas e mais complicadas. Talvez seja, em vez disso, criar coisas que podemos entender, que podemos reparar e que, acima de tudo, foram feitas para durar. Fica a ideia para pensarmos nisso. Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre como um controlador de carga solar MPPT feito em casa foi turbinado para alcançar um desempenho impressionante, indo muito, mas muito além do seu projeto original. Sabe? Essa é a grande pergunta que move a inovação na comunidade de quem bota a mão na massa. Será que a engenhosidade de uma pessoa pode competir com a produção em larga escala? Como a gente vai ver, a resposta pode ser um sonoro sim, quando se junta conhecimento compartilhado e um pouco de engenharia inteligente. Então é isso. O lance desse projeto não é só seguir um passo a passo. É sobre pegar uma ideia que já existe na comunidade, entender ela a fundo e, a partir daí, levar a coisa toda para um nível completamente novo de potência e eficiência. Todo grande projeto começa com uma faísca, uma inspiração. Nesse caso, foi um espima eletrónico encontrado na internet que serviu de ponto de partida, a base para todas as melhorias que vieram depois. E o mérito aqui vai todo para o Francisco José González Baena. O projeto dele era o que mais se aproximava dos modelos comerciais, sabe? Uma base bem sólida, mas que ainda tinha bastante espaço para melhorar. Vamos olhar então para os pontos fracos, que na verdade foram as oportunidades para inovar. Primeiro, o cérebro do circuito, o chip PWM SG3524. Ele controlava o fluxo de energia, mas era meio complexo, precisava de um monte de outros componentes em volta. Depois, a fonte de alimentação do próprio circuito, um regulador 7812. O problema? Ele só aguentava tensões baixas, o que não combina com os painéis solares mais modernos e potentes. E por fim, a arquitetura de potência, uma meia ponte. Pensa nisso como uma estradinha de mão única, que limitava a corrente de saída a 21 amperes. Era um projeto que funcionava, claro, mas tinha um potencial enorme escondido ali. E é aqui que a mágica da engenharia acontece de verdade. Vamos analisar as 3 modificações principais que simplesmente transformaram esse controlador. A primeira grande sacada foi trocar o chip PWM. Sai o SG3524, entra o SG3525. E isso não foi uma mudança pequena, não. Simplificou o circuito de um jeito absurdo, diminuindo a quantidade de componentes necessários e deixando a montagem bem mais fácil. Agora, o pulo do gato. O regulador 7812 original não dava conta dos painéis solares de 40 volts que a gente tem hoje. Ele ia fritar, literalmente.
A solução? Uma combinação simples, mas muito robusta. Um resistor e um diodo Zener. Isso permitiu que o controlador trabalhasse com tensões bem mais altas sem superaquecer. E essa foi a atualização que realmente liberou a potência. O projeto saiu de uma meia ponte para uma ponte completa. Lembra da estradinha de mão única? Então, a ponte completa é como uma autoestrada de 2 vias. Ao usar 2 meias pontes, a capacidade do circuito de lidar com a corrente praticamente dobrou. Isso abriu as portas para uma saída de energia muito, mas muito maior. Bom, teoria é uma coisa, mas o desempenho no mundo real é o que conta, né? Então vamos para os resultados dos testes, ver como essas melhorias se saíram sob pressão. E para levar o controlador ao limite mesmo, o teste foi pesado. 2 painéis solares 330 watts ligados em paralelo. Isso significa uma tensão de entrada de uns 40 volts e uma corrente bem forte, um verdadeiro teste de fogo. E se liga nos números, o controlador pegou 16 amperes a 40 volts dos painéis e converteu em mais de 35 amperes a cerca de 14 volts para carregar as baterias. Isso é uma multiplicação de corrente fantástica e a prova definitiva do sucesso do projeto. Mais de 35 amperes. Isso não só ultrapassa, mas deixa comendo poeira o limite original de 21 amperes. E coloca esse aparelho caseiro no mesmo nível de unidades comerciais de alta potência. Um resultado notável, sem dúvida. Bateu aquela inspiração para montar um? Ótimo! Agora, vamos ver alguns conselhos práticos e super importantes que vieram direto do criador para garantir que uma montagem própria seja segura e bem-sucedida. Essa dica aqui é a mais importante de todas. Um curto-circuito entre esses 2 dissipadores vai destruir os componentes na hora. Então, a atenção na montagem nesse ponto é absolutamente essencial para evitar dor de cabeça. E a razão para isso é que o MOSFET de cima tem o seu dreno ligado eletricamente ao dissipador, enquanto o de baixo precisa ser completamente isolado com mica e uma arruela de plástico. Misturar isso é receita para desastre. E se 40 amperes ainda for pouco? A abordagem recomendada não é forçar uma única placa. Em vez disso, a ideia é construir 2 módulos idênticos e ligar as saídas deles em paralelo. Essa estratégia modular é bem mais segura e confiável. Ela evita que as trilhas de cobre da placa superaqueçam e queimem sob correntes muito altas, porque a carga é dividida entre 2 unidades. É uma forma inteligente de escalar a potência do sistema. E com isso, chegamos à reflexão final. Esse projeto é bem mais que um amontoado de componentes. É um baita exemplo do que a curiosidade e o conhecimento compartilhado podem fazer. A questão que fica no ar é, com essa capacidade de criar sistemas de energia tão potentes por conta própria, que novas possibilidades se abrem para projetos de energia autossuficientes. O potencial para a inovação, seja pessoal ou em comunidade, é, sem dúvida, imenso. Já pararam para pensar como é que a luz do sol se transforma em energia que podemos usar em casa? Bem, hoje vamos mergulhar fundo e desconstruir um controlador de carga solar caseiro, feito do zero, para descobrirmos a lógica e a beleza por trás de cada componente. E a grande questão é esta, não é? Como é que um punhado de componentes eletrónicos, que parecem tão simples, se organiza para domar a energia do Sol, que é super imprevisível? Vamos ver como é que a ordem nasce do que parece ser um caos de peças numa placa de circuito. Olha, o objetivo aqui, no fundo, é bem direto, mas super importante. Pegar na energia de um painel solar, que varia o tempo todo, e canalizá-la de forma segura e eficiente para uma bateria. Pensem neste controlador como o cérebro da operação, garantindo que a bateria não se estraga e que se aproveita cada pingo de sol. E é exatamente assim que o criador deste projeto o vê. Isto não é só sobre soldar componentes. É um desafio de design, é um quebra-cabeças lógico, onde cada pecinha tem o seu lugar exato e um propósito muito específico. Ok, vamos lá aprofundar isto. Para a gente perceber o circuito, primeiro temos de conhecer os jogadores. Pensem neles como uma equipa, onde cada família de componentes tem um trabalho muito, muito específico. E este quadro resume tudo na perfeição. Em vez de nos perdermos em dezenas de peças diferentes, podemos agrupar tudo em 5 funções principais. As resistências são os controladores de tráfego da eletricidade. Os condensadores funcionam como umas baterias super rápidas. E os CIs, os circuitos integrados,
Bem, esses são os verdadeiros cérebros da coisa. E aqui está um toque de gênio do criador. Em vez de usar mais fios para fazer pontes sobre outras pistas no circuito, ele usa as próprias resistências para fazerem esse trabalho. É uma daquelas escolhas de design super elegantes que mostra como, na eletrónica caseira, cada componente pode e deve ser multifuncional. E essa inteligência no uso de cada peça leva-nos a um outro ponto fundamental, o design geral da placa. Porque não basta saber o que cada componente faz. Numa placa de circuito, onde se coloca cada peça é igualmente importante. E esta analogia ilustra o desafio de uma forma brilhante. O criador fala do circuito de alta corrente como um rio com muita correnteza e dos circuitos de controlo como águas calmas. O grande truque do design é manter este rio furioso bem longe das águas calmas, para que não haja interferências. E este é o caminho da potência, a tal autoestrada. A eletricidade entra pelo painel, passa pelo fusível de segurança, vai para os MOSFETs, que são os interruptores gigantes, passa pelo indutor e pelos condensadores, que basicamente alisam a energia, e finalmente chega à bateria. E todas estas pistas na placa são mais largas e reforçadas com solda extra, precisamente para aguentarem toda essa corrente. Certo? Agora chegamos ao coração do dispositivo. Às peças que fazem o verdadeiro pensamento. Elas não lidam diretamente com a alta potência, não. Elas não sujam as mãos. Em vez disso, são elas que dizem aos componentes de potência o que fazer e quando fazer. Então, pensem no SCG-3525 como o estratega. É ele que decide a que velocidade e por quanto tempo os interruptores devem ligar e desligar. O problema é que os sinais deles são muito fracos, e é aí que entram os drivers IR2104. Eles são como os sargentos, que pegam nas ordens do estratega, amplificam-nas e gritam-nas aos soldados da linha da frente, os MOSFETs de potência. E agora, o clímax de todo o processo de montagem, o momento da verdade. Antes de ligar à alta potência, que pode destruir tudo num piscar de olhos se houver um erro, há um passo crucial que o criador segue religiosamente. Esta é a pergunta de $1 milhão na eletrónica caseira. Se liga tudo de uma vez e a lógica estiver errada, puf, os componentes de potência podem queimar-se num instante. Então como é que se testa isto em segurança? A solução é genial na sua simplicidade. O criador monta apenas a secção do cérebro, o SG3525 e os drivers, e alimenta essa pequena secção com uma tensão baixa e segura. Ao isolar a lógica da potência, ele consegue fazer um teste super focado e, mais importante, sem risco absolutamente nenhum de queimar componentes caros. E, tcharam! Aqui está o resultado. Ao medir a saída do controlador, ele encontra um sinal de onda quadrada perfeito a oscilar a 32,6 kHz. Este número é confirmação. É o batimento cardíaco do circuito. Diz-nos que o cérebro está vivo, a funcionar exatamente como foi desenhado e que está pronto para comandar a secção de potência. E isto aqui, basicamente, resume a lição mais valiosa de todo este projeto. É um procedimento de verificação passo a passo. Garante que a base está sólida antes de se construir o resto. Seguir esta regra é a diferença entre o sucesso e uma pequena nuvem de fumo. Nas palavras do próprio criador, a filosofia é esta: testar primeiro, montar depois. É uma lição incrível de paciência e de método que se aplica a qualquer projeto complexo, muito para além da eletrónica. E isto tudo leva-nos a uma ideia muito maior. Este pequeno projeto caseiro reflete a mesmíssima filosofia usada para construir quase toda a tecnologia moderna que nos rodeia, desde o software no nosso telemóvel até naves espaciais. Tudo começa com blocos simples, testados metodicamente, camada por camada, até que algo incrivelmente complexo e funcional ganha vida. É um princípio universal que transforma ideias simples em inovações extraordinárias.